Fala pessoal, estamos iniciando o nosso podcast, o nosso Caveira Cast, um podcast criado especialmente para você que é concurseiro, para você que é admirador da polícia, das carreiras policiais, dos órgãos de segurança pública. Todos vocês vão encontrar respostas e dicas relacionadas a essa profissão e a esses concursos no nosso podcast. Esse é o primeiro episódio e hoje eu convidei meu irmão, que é policial militar na Bahia, Ramon, e meu ex-aluno e amigo, Marcos Farias, que é policial militar aqui em Sergipe e foi também policial militar na Bahia, para eles contarem pra gente um pouco sobre a jornada da carreira de concurseiro e também um pouco da atividade policial deles, né? Aquilo que a gente vai poder falar. Estamos na era do cancelamento. Eu queria trazer para eles perguntas que vocês mesmos fizeram. Então, assim, primeiro eu quero que vocês sigam a gente no Instagram. Nosso Instagram é @cop.podcast. Porque o Instagram ele não permitiu que a gente criasse com o nome Caveira. Então a gente teve que colocar cop.cast. Esse é o nosso Instagram. Lá a gente vai postar os recortes desse programa e dos demais que virão. Então lá você pode indicar a gente, policiais que vocês querem conhecer daqui do nosso estado, indicar aquilo que vocês querem aprender durante esse podcast e com certeza esse vai ser rico em detalhes. Se você está estudando para carreiras policiais, esse vai ser o melhor podcast do Brasil. Não é só do Sergipe não, do Brasil. Quer passar em concurso público, tem que andar com um concurseiro. Todos aqui são concurseiros, inclusive eu. Eu vou pedir para cada um deles se apresentar e posteriormente eu vou fazer a pergunta que vocês colocaram lá no balão de pergunta que eu abri no meu Instagram, que é @prof.williambrito. Nesse Instagram eu abri um balão de perguntas para que a gente pudesse lançar para eles e ficaram muito boas. Aguardo vocês nos próximos, porque a gente depende não só da audiência de vocês, como da participação. Quem vai se apresentar primeiro? Pronto. Ramon Brito, sou soldado da Polícia Militar do Estado da Bahia. Entrei no último concurso, formei na primeira turma. Juntamente com o Marcos, eu formei no 4º Batalhão. Ele formou em Cipó. 21 CIPM. 21 CIPM. E para mim é uma realização pessoal e profissional para mim estar aqui, tanto com meu irmão, o William Brito, e com o irmão de farda aqui, o irmão também que a vida me deu. Que Marcos, para quem conhece nossa história, a gente estudou no colégio junto. 2 anos, não foi, Marcos? Isso mesmo. Participamos da mesma igreja, começamos a estudar para concurso junto e hoje, graças a Deus, estamos aqui, os 2 servidores públicos. Um do estado da Bahia, outro de Sergipe. Isso aí, padrão. São Meu nome é Marcos, irmãs, né? Eu tenho 25 anos, sou daqui da Polícia Militar do Estado de Sergipe, né? Vim pra polícia foi sonho, então hoje em dia é uma realização aqui, né? Tô feliz, satisfeito, né, com o cargo, com a profissão, então tudo tranquilo aqui. Sou concurseiro também, né? Tenho os mesmos sofrimentos, as mesmas dificuldades que vocês passam por aí. Beleza, então eu vou começar a abrir com as perguntas, né, que vocês lançaram e eles vão responder de forma breve e objetiva para que vocês consigam compreender de uma forma precisa e rápida a mensagem essencial para passar em uma prova de concurso público, que é o tema do nosso podcast de hoje. Na mesma ordem, né, já que Ramon começou, quais foram os principais obstáculos que você enfrentou durante a sua preparação para o concurso público? Bom, quando a gente fala de obstáculo que a gente enfrenta para preparação para o concurso público, eu acredito que a maioria pensa que o obstáculo inicial é iniciar a estudar. Porque geralmente as pessoas não têm base nenhuma, a gente não sabe estudar, vem disciplinas de direito que a gente não pega no ensino médio. Pelo menos eu vim com o ensino médio basicamente destruído. Quando eu ingressei no cursinho preparatório para concurso, que foi o cursinho Premier, eu lembro que na sala de aula eu estava totalmente perdido e eu não sabia nada. Mas pelo menos para mim, iniciar foi tranquilo, porque eu tive uma grande motivação dentro de casa, que é meu irmão. Foi policial militar aos 18 anos de idade e eu acompanhei a carreira e comecei a me apaixonar pela profissão. E, para mim, o maior obstáculo mesmo é você continuar estudando, mesmo diante de várias derrotas, mesmo diante de várias reprovações. Então, para mim, o maior desafio do concurseiro é você continuar de pé e não desistir nessa jornada. Lembre de uma coisa, foda-se quantas vezes você vai reprovar. O importante é que você só precisa passar uma vez para você conquistar seu objetivo. Massa. E aí, Marcos, quais foram os principais obstáculos que você enfrentou durante a sua preparação? Bom, o primeiro passo, né? Porque imagina só, um mundo novo, são disciplinas que a gente não costuma ver, né? Eu e o Ramon, a gente saiu do ensino médio, né? Já começamos a estudar para concurso, né?
E imagina só, direito, aí vem geografia do estado de Sergipe, né? Geralmente a gente estuda geografia do estado da Bahia, do Brasil, então muito difícil. Graças a Deus, né? Tinha lá o Premiere, né? Comecei estudando com vocês lá, William. E aí a gente teve uma base boa, né? A gente pegou lá excelentes professores, né? Nós adentramos, né, nesse mundo do concurso, né? Tivemos uma base, uma mentoria, aconselhamento. Então a gente teve uma facilidade a mais, né? Porque realmente, imagina só, quero estudar para concurso, vou começar agora, é difícil, é muito difícil. Sem ter uma base, sem ter um apoio, né? Sem ter um acompanhamento, uma disciplina. Então, graças a Deus, né? Deus botou você aí no caminho e aí foi mais tranquilo. Mas a dificuldade foi essa. Começar, ter bom material, né? Ter uma motivação, né? Sempre quis ser policial, mas nunca vi ninguém sendo, né? Aí eu vi você sendo, então foi um espelho pra mim. Foi muito mais fácil. Então foi igual o Mago aqui. Então a gente conseguiu estudar junto, as mesmas batalhas, as mesmas derrotas e as mesmas vitórias, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Deus é bom. E aproveitando essa pergunta e fazendo um gancho, o pessoal sempre quer saber, né? Em quanto tempo vocês passaram? Começando por Ramon. Eu acredito que eu consegui a minha aprovação, acho que foi no 4º ou no 5º concurso. Eu acho que foi basicamente 2 anos ou foi 1 ano e meio. Mas foram 2 anos de batalha. Estudando todos os dias, eu e Marcos tinha um grupo, os Bisurados, salve aí pros Bisurados. Muito bom, né? Que era um grupo formado por 5 pessoas, que a gente começou a estudar junto, pegou o mesmo edital, a gente se dedicava junto, todo domingo a gente tava fazendo simulado junto, comprometido um com a aprovação do outro, um instruindo o outro. O Marcos foi o grande mentor aqui do grupo, ele conheceu o pessoal, inclusive o pessoal é da Bahia, ele conheceu o pessoal e montou esse grupo, e eu acho que me ajudou bastante, porque o material que eu não tinha, Marcos tinha, o material que ele não tinha, eu tinha, o simulado que eu não tinha, um complementava o estudo do outro, e eu acredito que isso facilitou e ajudou, assim como também o curso Premiere, que pra mim, que não tinha base nenhuma, saí do ensino fundamental, ensino médio, sem base nenhuma, não sabia nem o que era um substantivo. Eu lembro que na primeira aula... Era engraçado pra Eu lembro caramba. que na primeira aula que eu tive de geografia, o professor perguntou na sala de aula qual era a capital de Aracaju. A capital de Sergipe. E eu não sabia que era Aracaju. Pra você ter ideia. Eu não sabia a resposta que era Aracaju. E eu lembro que naquela época todo mundo ficou rindo na sala, mas era algo que eu não sabia, que não peguei no colégio. E que graças a Deus, com muita dedicação, muito esforço, eu consegui recuperar esse tempo perdido, que eu não estudei na época do colégio, e consegui minha aprovação. Não, e diga aí, a gente estuda geografia, história do estado do Brasil, né? Mas a gente nunca parou para estudar a história do nosso próprio estado, né? Exato. A geografia, a história, e foi o que derrubou muito concurseiro, né? Muita gente que vinha de fora, de Pernambuco. Conhecimentos regionais. Aí não conseguiu a aprovação por não conseguir, né? Por zerar, né? Porque não podia zerar. Essas disciplinas são conhecidas como disciplinas periféricas, né? É um ano de paraquedas, né? Porque o núcleo duro, todo mundo se prepara. O que é o mesmo. núcleo duro? São aquelas disciplinas essenciais que você tem a obrigação moral de estudar muito elas e pontuar muito bem nelas. Só que hoje, o núcleo duro, as disciplinas mais importantes como português, informática, raciocínio lógico e matemático, direito administrativo, constitucional, penal, processo penal, essas disciplinas, todo mundo trabalha muito bem para todos os concursos. Verdade. O diferencial hoje é o estudo intensivo das disciplinas periféricas e específicas do concurso. Como você falou, geografia e história da Bahia, por exemplo, é considerado uma disciplina periférica que lança você dentro do número de vagas e os candidatos ainda não estão atentos a isso. Isso é o que leva o indivíduo à aprovação. É o estudo pesado do núcleo duro e não negligenciar as disciplinas que são consideradas periféricas. Exato. Aí, no meu caso, eu fui aprovado um pouco mais rápido, né? Foi uma mistura, né, de sorte, dedicação, né? Eu comecei a estudar no final de 2016. A gente estudou praticamente no mesmo dia. Começou a estudar no mesmo dia. A gente estava lá num cursinho no Premiere com o William, né? Nos finais de semana, né? Lá naquele embrião, uma no mesinha início. de bar, um quadro de... Mas ali ajudou muito. Ajudou muito. Porque, arranhando, né? Mas é como eu tinha falado no início. Uma coisa é você iniciar. Vou estudar para concurso. Outra coisa é você iniciar com alguém que já estudou, que já passou. E já passou, né? E que sabe os caminhos para aprovação. Porque a gente poderia começar a estudar um ano, estudar errado um ano, né? E demorar mais. Consequentemente, demorar mais a passar.
Ramon, ele não passou por causa de um ponto na PM Bahia 2017. Primeiro concurso foi PM Bahia. A gente estudou praticamente 9 meses. Foi. Né? Então, um ponto não colocou ele na aprovação, mas também foi por causa da região. Foi extremamente concorrido. Foi a mais concorrida, né? E eu consegui passar, né? Consegui passar lá nas cotas com 73 pontos. Mas acabei caindo no TAF. Outra questão importante, né? Tem que estar se preparando aí para a parte física. Mas, assim, 9 meses de estudo, né? Dedicado todos os dias, de domingo a domingo estudando. Muito bom. Dando continuidade à primeira pergunta, como vocês, eu também fui e sou concurseiro e posso falar muito sobre obstáculos, né? Obstáculos, eles fazem parte da minha vida, acho que desde quando eu nasci. A gente, Ramon é meu irmão e é o mais novo, né? Talvez Ramon não viu tanto sofrimento quanto a gente, que foi o mais velho. A gente teve que puxar a tropa e sair cortando capim na frente. Então a gente acaba levando mais ciposadas nas costas e na frente, a gente sofre mais. Eu não tive nenhum parâmetro diferente e muito diferente de vocês dois. E, claro, isso não é demérito e nem me torna melhor do que vocês, mas é muito mais difícil sem parâmetro. Assim como vocês tiveram, eu tive desencorajamento muito. E o primeiro desencorajamento parte da família e é o pior que existe, né? É aquele que joga a gente lá para trás de verdade. Até porque a gente não é atingido por palavras contrárias de quem é inimigo. A gente não ouve inimigo. Na verdade é quem está próximo que consegue ferir de verdade. Exatamente. E não foi difícil, não foi fácil para mim também. Eu fiz supletivo, como vocês sabem. Eu não cursei bem porque eu estudei em escola pública. Tive que ir para o supletivo para poder trabalhar e receber um salário mínimo aos 17 anos. Como eu falo a todo mundo, minha carteira só foi assinada como empacotador de mercadinho. Sim. Então se fosse para crescer profissionalmente eu seria um empacotador de supermercado. E decidi largar tudo isso, mesmo sabendo que na minha casa tinha Ramon, que era pequeno, tinha Brenda, que era menor que eu, e meu pai, ele sustentava a casa com um salário mínimo. A condição lá era complicadíssima, Ramon lembra. A gente dormia no quarto que era a sala, que era a cozinha. O esgoto passava pelo meio da casa. Ratos caíam do telhado parecendo chuva. Então era uma condição onde provavelmente não sairia ninguém vencendo ali daquela história. Eu acredito toda e qualquer vitória que eu tenho a Deus, porque foi Deus que nos deu a todos nós três força, primeiramente, para conseguir combater. Porque o que determina uma aprovação em concurso público, na realidade, é a constância. Não é o quanto você é inteligente, não é o quanto você tem de material. É a constância que você emprega em prol do seu sonho. E eu fui constante, mesmo não tendo exemplo, mesmo não tendo condição. Estudava em biblioteca pública com material desatualizado. O dinheiro que eu recebia só dava para pagar o curso mesmo, ia caminhando mesmo. Eram mais de 6 km para ir e para voltar, no sol quente. Todos os dias eu não perdi uma aula. Sempre digo ao pessoal, eu chegava 1 hora antes da aula, para estudar antes do que o professor ia dar, e saía 1 hora depois para estudar o que foi dado. Em prol de massificar o conteúdo, porque eu não tinha base nenhuma. Ramon não sabia onde era a capital de Sergipe, isso eu sabia, mas eu não sabia encontrar um verbo e uma frase, eu não sabia a diferença de um substantivo para um numeral, para um verbo, então foi algo muito complicado. E geralmente os colegas de sala, né, devem acontecer com vocês, e aconteceu com vocês também, fazem chacota, porque eles acham que é obrigação nossa saber. De fato seria, se a gente tivesse uma condição privilegiada, mas a nossa vida ela não tinha sido projetada para isso. A nossa vida seria terminar o ensino médio e trabalhar no comércio e ganhar um salário mínimo por mês. No entanto, a gente entrou em uma trajetória onde é mais difícil chegar, mas o gosto da vitória é muito melhor. Muito melhor. É muito melhor, é muito realizador a gente sair de baixo e chegar onde a gente chegou. Certeza. A gente agradece muito a Deus, mas muito disso foi força, foi esforço, porque sozinho não dá. Vocês precisam de pessoas para ajudar e pessoas só ajudam quando você está trabalhando duro. Quando vê que você tem coragem, surgem ajudas de vários lugares. Inclusive, William, só para complementar, a importância de você não desistir do seu objetivo. Sempre lembre que você não está fazendo isso só por você. Tem pessoas que estão lhe olhando, tem pessoas que estão lhe observando. E você pode ser motivação para uma pessoa ou pode ser chacota para outra pessoa. Olha a importância de William não ter desistido, mesmo diante de tantos obstáculos que eu acompanhei. Eu era pequeno, eu via meu pai assalariado. Como ele disse, minha mãe não trabalhava, cuidava de 3 filhos. Era um salário mínimo para alimentar 4 pessoas, 4 bocas, fora do meu pai. E sempre foi difícil pra gente. Mas eu vi que meu irmão, eu era pequenininho, ele estudando, ele se esforçando, ele ia pro cursinho a pé. Eu lembro que o sapato dele era até rasgado, eu tinha um tio que ficava zombando.
da cara dele, você vai endoidar de tanto estudar, você nunca vai conseguir seu objetivo. E eu vi tudo isso que ele passou e vi o quanto foi difícil e levei pra minha vida. E depois eu vi a aprovação dele. E isso me serviu bastante. Por quê? Porque na minha caminhada também várias vezes eu pensei em desistir. Várias vezes eu pensei em jogar tudo pra cima. Eu ficava triste, inclusive Marcos aqui, depois do resultado da PM Sergipe, eu fiquei por 1 ponto. Não ganhei nenhuma pontuação de anulação. Eu tinha tirado uma pontuação superior até a de Marcos. Só que depois das anulações tudo mudou. E eu lembro que naquele momento ali eu pensei em desistir. Eu olhei assim pra mim, eu disse, porra, concurso público não é pra mim. Fiz um concurso, passei e foi anulado. Fiz outro concurso, passei o da Câmara Legislativa. A prova, a segunda etapa era de manhã, eu fui à tarde. Perdi também. Eu disse, porra, concurso público não é pra mim. Mas eu lembrei que meu irmão, ele nunca desistiu. E eu não ia ser um exemplo de fracasso na minha família. Porque eu sei que assim como ele me motivou e motivou a Marcos, eu posso motivar gerações. Então essa é a importância de você nunca desistir do seu objetivo e se manter de pé. Lembre que concurso público você tem que atravessar o rio de barco e tocar fogo no barco. Porque não tem volta. Você vai estudar até você passar. Positivo. Não somos as pessoas mais inteligentes e brilhantes, né? Mas somos esforçados, né? Nós vencemos pela repetição. Pelo esforço, pela força. Eu mesmo bati o edital várias vezes para poder o conhecimento ser assimilado, né? Conseguir responder bem as questões. Mas tinha que ser massificado várias vezes para poder o conteúdo coisa de entrar. burrão mesmo, né? Que é o nosso caso. Então, exatamente. Se você se sente burro aí na sua casa estudando para concurso, meu irmão, você é da nossa família. Pois é, porque no final foram 3 anos, né? Para poder ser, de fato, aprovado e empossado num cargo público. Né? 3 anos. Já é muito tempo. É muito tempo. A segunda pergunta que o pessoal botou lá no balão, já que Marcos falou menos, perguntar a Marcos, como foi o início dessa sua preparação para concurso? Fala aí pra gente. Então, aí eu lembro que a gente lá em 2016, a gente jogando bola na praça, a gente via Marcos, você lá ele jogando. É detalhista, ele é bom em datas. É meticuloso. E aí você passou seu material pra mim, comecei a estudar, estudava eu e o Mago o mesmo material, e a gente foi criando aquele princípio, aquela base, né? Depois a gente conseguiu consolidar a base, né? Lá naquele cursinho, como eu tinha falado, né? Com você. E a preparação foi assim, na repetição. Foram 9 meses, né? Até o concurso da PM Bahia 2017. Mas eu lembro que minha rotina era essa. Eu era aprendiz na época. Eu trabalhava pela manhã, à tarde e à noite estudava. E foi assim até o dia do edital. A gente fez aquela excursão, teve uma revisão de véspera. Ganhei uma questão com aquele professor lá, o de atualidades, Laudiran. Consegui ganhar uma questão lá. Muito bom. Laudiran é fera. E aí foi a questão que me aprovou, né? Graças a ela, né? Graças àquele bisuzinho no finalzinho, né? Naquela noite de véspera, né? Deu tudo certo. Mas a preparação foi intensa, a dedicação. Você tem que estar motivado. Minha motivação era um papel de parede no computador. Repare. Né? Eu colocava lá o pessoal da RP, né? Que eu admiro muito. Vai trabalhar lá logo em breve. Em breve. Esse vídeo vai Deus chegar quiser. lá. Grande batalhão de Rádio Patrulha. Sou um grande admirador, né, do pessoal do Raio. Eu assistia, me motivava, porque motivação eu acredito que seja 60%, né, da jornada, né? A gente tem que estar motivado, né? A gente tem que ter um propósito, né, para estudar, porque senão não valeria a pena. Imagina só, o dia todo, horas, humilhações, né? Algumas pessoas não acreditam na gente. Então, eu acho que a motivação foi o que me colocou no caminho da aprovação. Para Ramon, como é que foi o início da preparação para concurso público? Só complementando aqui o que o Marcos disse, né? Poucas pessoas que não confiam na gente, não. Praticamente todo mundo não confia na sua aprovação, pô. Essa é a vida do concurseiro. Todo mundo olha pra você e acha que você é um louco, que tá estudando de forma desnecessária. Você só vai ter credibilidade de verdade quando você for aprovado. E pode ter certeza que essas mesmas pessoas que lhe criticavam no início vai lhe aplaudir. E vai tentar ali ganhar status com você, se aproximar de você. E pra mim, o início da minha preparação, como eu já tinha dito, foi bastante difícil pelo simples motivo que eu nunca estudei no colégio. Eu sempre fui pra reprovação, ou pra recuperação. Todo ano eu tava na recuperação. Marcos estudou comigo, ele é prova disso. Reprovei na segunda série, na terceira série e na quarta série. 3 anos seguidos. Vagabundão, hein? Foi, 3 anos seguidos. Vagabundo. Enquanto Deve ter gente em casa se identificando. Enquanto o William era o filho que estudava pra caramba, porque ele sempre foi estudioso, até hoje é leitor de livro aí, gosta pra caramba. Eu nunca gostei de ler livro, nunca gostei de estudar pra porra nenhuma. Eu lembro que eu chegava em casa, o William juntava uma turminha.
pra estudar na minha casa, e eu sempre fui sortudo pra acertar a questão no chute. Aí o William pegava, trazia as questões pra mim lá, aí dizia, qual é o gabarito aí? Chuta aí. Eu pegava, chutava e eu sempre acertava. E eu lembro que minha tia Tânia, ela falou, esse menino quando começa a estudar pra concurso, ele vai passar rápido. Na minha reta final de preparação, eu tava acertando muitas questões da FUNCAB, né? Aí eu chamava Ramon pra disputar. Ramon não sabia nem o assunto, ele só dizia assim, primeira é qual? Ele aí é letra C. Segunda, letra B. Terceira, e disputava Dava pau a pau, certo. sem saber o assunto. Sem saber o assunto, mas eu consegui minha aprovação estudando, pra vocês não pensarem diferente. Aí quando eu entrei na sala de aula no cursinho do Premier, que o William tinha convidado, aí eu sentei lá, eu fui com o Marcos, eu tava do lado de Marcos, a gente tem uma foto até hoje disso. Aí o William passou a primeira aula, foi língua portuguesa. Aí eu lembro que ele começou a citar morfologia, substantivo, adjetivo. Aí tinha Marcos e tinha um colega meu, que era chamado Kevin, que os caras sabiam tudo, pô. Os caras falavam substantivo é isso, tem o próprio, o comum. E eu ficava olhando, caramba, como é que eu vou acompanhar esses caras? Quando chegou na aula de direito, pô, se eu não sabia português, que eu estudei durante o ensino fundamental e médio, imagine direito, eu não sabia nada. E na sala tinha um cara chamado Tiaguinho, que ele era advogado, formado em direito, e o cara sabia de tudo, pô. Aí eu pensei, porra, a prova da PM Bahia tá perto, que inclusive foi o primeiro concurso que eu fiz na minha vida. Então, pra eu acompanhar esses caras, eu tenho que me dedicar bastante. Então, eu varava a noite, você lembra, Marcos, que eu lhe mandava né? foto de madrugada, tinha fim de ano, eu estudando, tinha Natal, eu Você estudando, venceu pelo Carnaval, pelo esforço, pô. E eu digo aqui, e o William é prova, Marcos é prova, disse que eu estudava de domingo a domingo sem falhar nenhum dia, por incrível que pareça. Então, pra mim foi difícil, mas eu consegui superar através do esforço e da dedicação. O início da minha preparação ele foi meio estranho, né? Hoje eu agradeço muito, eu aproveito o espaço do programa porque além de ser meu amigo, ele é como um pai pra mim, que é o sargento Alisson Menezes. Ele me levou à praia com os filhos dele, né? E eu tinha 17 anos. Aí eu lembro que a gente tava no carro dele, aí eu falei, eu nunca tive vontade de ser polícia, né? Diferente de muita gente que sonhava com isso. Eu me achei polícia na polícia. Eu entrei na PM e basicamente eu não sabia que ia usar farda, eu não sabia que ia poder andar armado. O que eu precisava era sair da merda. Eu precisava ganhar dinheiro e aquela era a minha oportunidade. Então eu não tinha... Meus olhos não brilhavam por nenhuma profissão, só pra sair da merda. Era a condição de miséria mesmo que a gente vivia. E eu precisava ajudar a minha família. Graças a Deus, com a conquista eu consegui. E naquele dia eu olhei pra ele e disse, meu irmão, como é que faz pra ser policial militar? Que ele já era policial militar. Aí ele olhou pra mim e disse, rapaz, você precisa estudar e fazer um concurso público. Eu, certo, mas como é que estuda pra isso? Aí você vai começar a buscar os materiais por conta própria e começa a estudar em casa. Eu digo, mas quando é que eu posso começar? Aí ele me disse uma frase que eu nunca esqueci e isso me ajudou na minha preparação. Ele falou, William, se você quiser conquistar essa aprovação, porque hoje é muito difícil, a PM de Sergipe ela era uma das mais bem pagas do Brasil na época. Ele falou pra mim, você precisa começar hoje. Aí eu digo, mas eu não tenho material, não sei de nada. Ele, não importa, você precisa começar hoje. E aí eu transfiro isso pra vocês. Se vocês querem começar a estudar para concurso, vislumbram a aprovação, eu repito a palavra do sargento Menezes. Comecem hoje. Eu comecei naquele dia sem saber nem o que eu estava fazendo e nem para onde ia. Eu sei que daquele dia em diante eu nunca mais parei. E até hoje eu estudo para concurso. E graças a Deus por ter usado ele para ter dito que eu deveria começar naquele dia. Talvez se eu esperasse uma segunda-feira, um dia melhor, eu nunca teria iniciado minha trajetória. Então eu comecei com a palavra de um amigo, um irmão, que posteriormente, quando eu entrei na Polícia Militar, eu queria fazer parte do choque, né? Porque ele era do choque. Ele era do batalhão de choque. E quando eu entrei, eu consegui fazer parte do batalhão de choque. Eu, depois de ter saído do choque, por coincidência, sem pedido nenhum, eu fui trabalhar com ele na mesma viatura me comandando, né? Aquilo foi uma realização de vida. Eu vi que o esforço, ele vale muito a pena. E ter pessoas... A gente fica focando muito nas pessoas que dizem não dá, não faz, não consegue. Sempre tem alguém dando uma palavra de conforto, de consolação e de incentivo. Eu me apegava a palavras de incentivo. Desintoxicava de palavras contrárias. Esse foi o meu início, né? E agora eu faço mais uma pergunta para vocês. Marcos começa, que está falando um pouco, né? Passar para ele, senão ele quase não vai falar. Qual é a sensação quando você vê que passou no concurso público? Eu pergunto o momento que você viu seu nome no Diário Oficial da Bahia, né? Que foi o primeiro. Bom, eu tava lá, né, trabalhando no ADM lá da clínica, era jovem aprendiz, e aí saiu o resultado pela manhã cedo, umas 8 da manhã, no Diário Oficial do Estado da Bahia. Fui lá, coloquei meu nome, né, completo, dei um enter e apareceu lá o meu nome.
né, lá no Diário Oficial, na lista de aprovados. E eu sempre pensei, né? Não, vou dar soco pro céu, né? Vou sair pulando, gritando, né? É, mas nada disso aconteceu, porque foi uma sensação de alívio, né? Foi um peso nas costas, né? Que foi retirado, né? Então foi bem tranquilo. Eu fiquei assim 10 minutos olhando para a tela do computador, observando, sem acreditar. As pessoas lá pegando senha para atendimento, né? E eu nem aí, né? Tava aéreo, né? Só curtindo aquele momento, né? Mas graças a Deus, né? Foi uma sensação muito boa. É uma sensação que muita gente tá esperando, né? Que vai chegar. Mas é como eu falei, na repetição, tem que ser na guerra, tem que ser estudando, tem que ser se dedicando, tem que ser abdicando, né, de outras coisas, porque esse dia vai chegar. E foi uma sensação maravilhosa, né? Fiquei lá tranquilão, só observando aquela tela ali sem acreditar no que eu tava Qual vendo. o melhor dia? Esse do Diário Oficial ou o dia da formatura? Qual que emociona mais? Eu acho que o da formatura, porque o conjunto, né, de sensações que foi lá do início, das horas, das semanas, dos dias estudando, né, dos anos estudando, depois do curso de formação, né, que é um período longo, cansativo, né, de muita ralação, de muita vibração. Quando dá o fora de forma, E parece quando que a dá o alma- fora de forma é a melhor sensação que tem, né? Porque é a sensação de dever cumprido, né? Que tudo aquilo passou, acabou, que você venceu, né? Que a missão foi paga, né? E que agora é uma nova vida. Hoje mesmo eu tô completando 3 meses, né? De formado, né? De distribuído aí na rua. Então é só uma alegria. Foi algo que eu sonhei, né? E hoje eu tô aqui realizando. Fala aí, Ramon, pra gente como é que foi quando Perfeito. viu o dia em que seu nome estava na lista. Bom, no dia eu tava na casa da minha irmã, tinha ido dormir na casa dela, e eu tava meio cabreiro, eu tinha feito na época 86% da prova, e eu tinha certeza que na objetiva tinha dado. Mas ao mesmo tempo eu sempre fui cabreiro, não foi, Marcos? Todas as etapas, no medo da poxa. todas as etapas que eu fui fazer da PM Bahia, eu fui, Marcos, eu vou reprovar, Marcos, eu vou reprovar. Ele sempre foi tranquilo, dessa forma, ele, calma, pô, você tá tudo de boa, pô, você fez os exames, você tá fazendo o TAF, mas eu sempre fui muito desconfiado até ver o resultado. E ao contrário de Marcos aí, que ele conseguiu ficar tranquilo, ficar calmo, quando eu vi meu nome na lista, eu não acreditei, pô. Eu comecei a pular no sofá da minha irmã, comecei a gritar e chamei ela, Brenda, consegui, porque foi anos de ralação, pô. Foi anos tentando, reprovando, batendo na trave. Como eu digo sempre pros alunos, eu nunca fiquei distante da aprovação. E era isso que me dava raiva. Verdade. Eu não sabia onde eu tava errando, porque eu sempre ficava por 1 ponto, no máximo 2 pontos. E eu nunca sabia onde eu tava errando. Aí depois eu fui observar que eu tava dando muito foco para as disciplinas de direito, que todo mundo é bom em direito, e esquecendo essas disciplinas aí, como o William falou, disciplinas coringas, que são as básicas, que é português, matemática, história, geografia. E quando eu decidi estudar para a PM Bahia, eu decidi focar exatamente nessas disciplinas e deu certo. E respondendo a segunda pergunta aí, para mim também, não vou dizer só mais satisfatório o momento do fora de forma, o momento que finaliza o curso de formação. Mas para mim, particularmente até hoje, foi o melhor momento da minha vida. Foi o momento ali que eu vi que eu consegui. Aquele meu objetivo que eu sonhei lá atrás. Eu lembro que eu sentava com minha esposa, antes era namorada, em uma escada, eu não tinha R$1 para sair com ela, e fiquei durante 1 ano isso. Toda noite eu ia para casa dela e sentava nessa mesma escada. E eu sempre prometi para ela, dizendo que eu ia conseguir, que a gente ia casar, que a gente ia ter um carrinho. E graças a Deus, depois da formatura, Comprou eu comecei a carro. conquistar, O comprei prazo, tudo, cara. pai. O prazo E tudo aí, do... Já se endividou o prazo. Não, quitado. Tudo do bom e do melhor. Tudo do bom e do melhor. Comprei meus móveis, casei com ela, comprei meu carrinho. E agora a gente tá vivendo novos ares. Estou estudando para outro concurso público. Na verdade, vou iniciar, levar a sério. E ela também tá estudando. E graças a Deus, foi só sucesso. Ô, Ramon, também foi um fator motivador, né? As nossas guerreiras, né? Sim. A Bianca pra você e a Mirella pra mim. Porque a Demais, gente estudava, né? Também no intuito, Que né? bonitinho, É, rapaz. é o amor, cara. É, o o amor é lindo. Vai lá, vai. Levanta É isso a aí moral mesmo, dela, é isso aí vai. mesmo. Quer ganhar ponto? Vai, tá vermelho, fale, vai. Fale da guerreira, vai. Não, mas falando Não, sério, mas tem foi pessoas que motivador, falam... Foi motivador. Tem pessoas que falam que o relacionamento durante o estudo ele atrapalha. E realmente ele atrapalha se você tiver com uma pessoa que não tem cabeça e que não esteja no mesmo objetivo. Que não era o meu caso e o de Marcos. Minha esposa, ela fazia faculdade de Direito, a de Marcos fazia nutrição.
Minha esposa queria ser advogada, depois mudou, quer ser concurseira e vai passar no concurso público dela. E ela sempre me ajudou, assim como a esposa de Marcos, que eu acompanhei bem de perto. Sempre ajudou, sempre ergueu nossa cabeça. Quando eu reprovava, o primeiro lugar que eu ia era na casa dela, eu ia chorar nos braços dela, conversava com ela, e ela sempre dizia, calma, o seu vai chegar, nunca meça seu relógio pelo dos outros, seu tempo é seu tempo, o tempo do outro é o tempo do outro. E eu acredito que minha esposa foi determinante para a minha aprovação. Com certeza, assim como a minha também, né? Porque foi um fator motivador, como eu falei, né? Ela sempre estava motivando, né? Aconselhando. E muitos relacionamentos acabam, você mesmo sabe, né? Pois você teve muitos alunos, né, que tiveram relacionamentos que acabaram por conta do concurso. Né? Porque ali é questão de tempo, né? A namorada quer o cara ali sempre, mas o cara se dedica a estudar, acaba não vendo, a menina fica chateada, acaba o relacionamento. Né? Porque o cara prioriza, né, o futuro. Ele não tá priorizando agora, né, mas tá priorizando o futuro. Então... Eu sempre digo que relacionamento, ele funciona como balão ou como âncora. O relacionamento bom e saudável, ele funciona como um balão. Porque você tá com uma parceira de guerra, né? Por trás de um grande homem existe uma grande mulher. Então, você tem alguém balão, te puxando pra cima. Existem relacionamentos, e é bom vocês falarem sobre isso, que são tóxicos, que atrapalham o projeto de estudo. Pessoas sem perspectivas de vida, pessoas que não somam ideias. Essas pessoas vocês têm que abandonar durante o caminho, senão fica muito mais difícil a trajetória. Né? Hoje eu tô com uma guerreira também, né? Vou levantar a moral do Carol. Fale, não. Muito fale, bom. Não. Guerreira, me incentiva, eu vou ter que estudar para concurso há mais de um ano e segura a onda mesmo. Eleva a minha moral. Alguém compatível com o meu projeto e que estuda para o mesmo concurso que eu, com a mesma intensidade e com a mesma força. Né? Aí a gente manda um abraço. Um abraço. Bia, Carol, tá bonitinho. Né? A terceira pergunta e penúltima, né? É justamente parecida com a terceira. Como é ser, após o curso de formação, a gente rompe marcha, dá o fora de forma e começa realmente, como o Marcos falou, uma vida nova. Isso vai acontecer na vida de vocês que não chegaram lá ainda. E a partir de aí, com a experiência policial que eu tenho de quase 9 anos, a gente percebe que no curso você, de fato, ainda não aprendeu a ser policial. O curso, ele não ensina o indivíduo a ser policial. O curso lhe ensina minúcias que vai evitar com que você acabe prejudicando sua própria vida ou direito alheio. É basicamente essa a proposta do curso. Mas a atividade policial, de fato, você aprende na prática, na experiência. Como é que é? Vocês são novinhos, né? Recém-formados, 2 recrutas. Como é que é, depois de formado, a sensação de ser policial na família, na sociedade, no meio de trabalho? Como é essa sensação? Para mim é uma grande honra, né, envergar essa farda da PM Sergipe, porque para mim foi sonho, desde criança, né, eu observando lá o pessoal da RP trabalhando, e aí eu sempre quis ser aquilo pra mim. Mas tem que pedir pro comandante geral levar pra lá, não tem jeito não. Me leva aí. Tá quase apelando. E aí, né, como eu vi um exemplo, né, se tornando policial, eu percebi que eu também poderia ser. E aí foi quando eu comecei essa trajetória de estudos. E quando, de fato, né, eu consegui envergar essa farda, né, sair pra rua armado, né, pra mim é um sacerdócio, né, pra mim eu tenho essa visão apaixonada realmente, né, de poder ajudar as pessoas. Realmente, você é bobinho, não vale a pena. Não, pra mim vale. Eu gosto de ajudar as pessoas, de finalizar a ocorrência, cumprir o dever. Eu gosto de cumprir a lei. E pra mim é uma honra, é uma sensação muito boa. Eu fico na expectativa do próximo serviço, né? A gente tem a nossa escala e eu fico nos dias da folga, né? Na expectativa para poder assumir o próximo serviço. Porque isso aqui pra mim é tudo, né? É a melhor profissão do mundo. É algo que eu busquei, que eu dediquei e hoje eu tô 100% realizado aqui e feliz. Bom, para mim ser policial militar do estado da Bahia é uma grande satisfação e realização. Eu sempre, a partir dos 16 anos mais ou menos, eu sempre sonhei ser policial militar, sempre me espelhei muito na profissão do meu irmão. Eu via que ele era um policial militar comprometido, que ele realmente envergava a farda, não fazia vergonha para a polícia militar e eu quis basicamente ser a mesma coisa. E hoje eu estou na instituição moralizada,
Gosto muito da Polícia Militar do Estado da Bahia. A pergunta que eu mais recebo hoje em dia é: se sair o concurso da PM Sergipe, você faz o concurso? E eu sempre digo que a resposta é não. Porque meu foco agora é estudar para a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal ou até mesmo CFO da Polícia Militar do Estado da Bahia. E essa é uma instituição que realmente eu me apaixonei. Com boa escala, o pessoal que trabalha comigo excelente, tudo irmão, os oficiais de lá, meu irmão, excelência. E servir e proteger a sociedade é o nosso serviço primário. E é uma coisa que eu fico muito gratificado de fazer. Eu participei como aluno, né, da instituição também da PM Bahia. Né? Lá também realizei meu sonho, né, de ser policial. Realizei primeiro lá, né? Tive excelentes instrutores também. Estaria também da mesma forma, né? Feliz e honrado. Mas, assim, tô mais feliz assim porque eu tô próximo de casa, né? Servindo a sociedade na qual eu faço parte, né? Na qual eu fui criado e nasci. A pergunta que eu não respondi, né, que eu tô junto com vocês aí nas respostas, foi a sensação de quando vê que passou no concurso público. É como não ver, né? Porque a gente chega a um ponto de preparação, de estudo, de intensidade, que a gente passa a não se preocupar mais com o resultado em si. A gente fica muito preocupado com a perfeita execução do processo. A gente começa a olhar, quando termina a prova, se realmente, poxa, tem aquele assunto, mínimos detalhes, porque sabe que são eles que garantem a aprovação. Então, para mim, quando eu não vi, né, meu nome, porque eu não olhei, porque eu não achava que iria passar, aquela prova eu terminei bem, eu senti que a prova era minha. Isso acontece, eu passo para vocês que estão assistindo esse podcast. Quando o concurso é seu, é como se fosse uma fruta caindo madura do pé, cai no seu colo. Por mais que você se esforce muito, por mais que você dê tudo de vocês, acreditem no seguinte: quando for seu, ele vem. Não vale a pena preocupação demasiada com o resultado. Você tem que se preocupar muito com a perfeita execução do processo. E como por consequência o resultado ele vem, e ele vem com excelência, porque você se preocupou muito com o processo. É o processo que garante um resultado feliz. Então, no dia que saiu o resultado, eu não olhei o resultado porque eu não lembrava que era o dia que ia sair o resultado. Sabia que tinha feito uma boa prova, eu deslizei na prova. Deve ter acontecido com vocês, claro. Sim. Quando a gente se prepara, né? Quando a gente se prepara, a gente olha para a prova e diz: essa daqui não tem como não ser minha. Mas, ao mesmo tempo, vem um sentimento de: rapaz, se foi fácil para mim, deve ter sido fácil também para todos que fizeram. Não vai dar para mim. No entanto, esse é o sentimento correto. O candidato excessivamente confiante, soberbo, seguro de si em excesso, como aqueles que usam a camisa "sua vaga é minha", provavelmente é um candidato fraco. Porque o candidato que está preocupado em passar em um concurso público, ele não está nem aí para a vaga dos outros. Ele está preocupado em conquistar o seu resultado. É o meu processo. Quando a gente senta na sala de aula para poder fazer a prova, é como se tivesse só eu, Deus e a minha prova. Eu não me importo com a execução do próximo, quanto ele vai tirar, porque o que me garante a minha aprovação sou eu. São vocês que garantiram a aprovação de vocês. Então, eu não me preocupei com o resultado, fiz um bom processo. Uma amiga minha, Carol, até mandou um abraço para ela. Coitada, passou um pouco mais de tempo para conseguir assumir o cargo dela. Ela assumiu o cargo na Caixa Econômica Federal. Mas a bicha é guerreira, é muito persistente, porque ela passou muitos anos depois batalhando. Carol, ela olhou o resultado, a lista, e encontrou meu nome. Aí ela me ligou e pediu para mim dar uma olhada. Quando eu abri a lista, que eu olhei meu nome, eu não acreditei que era eu, né? Porque eu achei que não tinha capacidade para aquilo. Todos ao meu redor diziam que só vai passar quem tem nível superior, quem tem característica tal, e sempre eram atributos que eu não tinha, como não tenho. E quando eu abri, eu vi meu nome, mas ainda acho que não sou eu. Pode ser um homônimo. Aí fui olhar se o RG batia com o meu. E era exatamente o meu RG. E naquele momento eu já senti um pedaço do gosto da vitória. Eu aproveito esse momento para estender, que a gente encerrou as perguntas do balão e agora a gente vai ficar mais à vontade para poder responder. E a gente sabe que o concurso público para carreiras policiais, ele não se encerra com essa fase. O primeiro resultado, ele é só o princípio das dores, né? Marcos, eu acho mais do que eu e Ramon, talvez mais que eu e Ramon, porque eu quase reprovei também, senti o gosto amargo de batalhar muito
passar na prova objetiva e infelizmente cair no TAF. Conta aí pra gente o que você sentiu, porque deve ter gente assistindo aí que não tá treinando ou que já reprovou no TAF e acredita que não dá mais pra ele. Pois é, eu era sedentário, né? Só jogava bola. E aí eu tinha muita dificuldade com barra, né? E apenas 3 barras e eu não consegui, né, cumprir essa missão na época. Tinha desmoralizar. Pior ainda. Então, é o seguinte, né? Tem que treinar. Não é difícil, né? Se dedicar da mesma forma que se dedica no estudo para preparação física, vai ser tranquilo, né? O corpo, né, ele é uma máquina incrível, se adapta muito bem às adversidades e com 1 mês e meio eu já estava fazendo quase 7 barras, né? Porque saiu o edital da PM Sergipe em seguida, né? Comprei uma barrinha de porta, já estava ali fazendo já 10 barras já, antes mesmo do concurso ser publicado. E é uma sensação muito ruim. Eu passei uma semana mal, né, aqui chorando aqui pro Mago. Mas, assim, tudo tem um processo, tudo tem um porquê. Assim, naquela época, eu era muito novo, né? Embora você já tivesse passado, né, naquela idade, né, com 18 anos, já estivesse na 19. polícia com 19, né? Eu tinha 19 anos quando passei naquela época. Eu era muito novo, né? Não tinha tantas experiências de vida, ainda estava no meu primeiro emprego. E eu estaria em Salvador, né? Naquela época lá, foi uma região, uma época conturbada ali na área, né? Talvez eu não pudesse nem estar aqui agora, né? Talvez eu tivesse um caminho diferente. Então eu agradeço a Deus, né? Essa derrota, porque essa derrota aí me deixou mais forte, né? Me deixou mais preparado, me deixou com um psicológico muito melhor, até mesmo para enfrentar lá o curso de formação. E eu agradeço a Deus. Tudo tem que acontecer como deve acontecer. Continuei estudando, me dedicando, venho para PM Sergipe, né? Passei na PM Sergipe. Que o TAF é muito mais difícil. Que é muito mais difícil, né? São 7 barras, tem natação, água. Tudo no mesmo dia, né? A probabilidade de uma cãibra, não tem repescagem. Probabilidade de uma lesão e uma cãibra é muito grande, como aconteceu. Muita gente entrou na justiça para poder refazer. E continuei também estudando e passei novamente na PM Bahia. Né? Fiz todas as etapas novamente nos mesmos lugares, encontrei as mesmas pessoas, né? E graças a Deus também deu certo, né? E recentemente fui convocado para a PM Sergipe, né? Pedi a exoneração lá do cargo na PM Bahia e voltei para cá, para casa. Muito bom. Como o Marcos estava falando aqui, é bom sempre vocês estar preparado para qualquer resultado, porque o resultado da aprovação ele pode vir, como também ele pode não vir. E esse resultado, quando ele não vem, muita gente acaba desistindo do processo, largando, dizendo, concurso não é pra mim, vou focar em outra área. E concurso público, ele muda a vida de pessoas. Você vê aí que tem gente que faz faculdade, 5 anos, 6 anos de faculdade, e muita gente sai, não consegue um emprego, acaba se frustrando. Concurso público, se você se dedicar de verdade, tiver bons profissionais para lhe orientar, amigos para lhe dar força, família para lhe dar força, você consegue passar assim como o Marcos conseguiu em menos de 1 ano. Não é um processo impossível. Para mim foi muito difícil porque eu não tinha base. Mas tem pessoas que estão saindo do ensino médio agora, que estudaram de verdade no colégio, que já tem uma base. Então você consegue, Então sempre boto na cabeça, eu vou estar preparado para qualquer resultado. Porque muita gente deixa de treinar pro TAF porque acha que não vai passar. E quando se vê aprovado, não dá tempo para você treinar. Principalmente barra. Se você não faz barra, você não vai conseguir fazer. Principalmente aqui na PM Sergipe, que são 7 barras. E o comandante geral aí acabou de anunciar que está prestes a sair. Então é sempre bom você estar treinando, tá praticando atividade física e ajuda até nos estudos, né, William? O teste físico para mim também não foi nada fácil, né? Apesar de ter sido atleta, de não ter sido nem um pouco difícil quando eu olhei o tal. Eu passei na objetiva, para mim ia deslizar nas próximas fases, mas não foi assim. Por quê? Porque eu não tive orientação. Eu não tive instrução, eu não tive como pagar para um preparador físico me ajudar. E aí eu oriento vocês, pessoal, se tiver dinheiro, não economize. Se não tem dinheiro, pesquise, assistam vídeos como esse. Vale a pena, já tá para aprovado. Treinar com inteligência, né? Treinar com inteligência, porque depois de reprovar já era, não tem mais o que fazer. Perdeu o concurso. E a gente tá lhe avisando aqui com antecedência. Eu avisei a Marcos em aula com antecedência. Como eu tô avisando para as turmas de agora que eu tô. Treine pro TAF. Você tá estudando, tá treinando para atividade policial. Se você escolheu estudar para carreiras policiais, meu irmão, você não pode ser sedentário. Você não pode ser bunda mole. Você não pode ser preguiçoso. A atividade exige isso do indivíduo. Faz parte da característica do DNA de quem tem DNA de polícia.
Então, treinar e fazer atividade física tem que fazer parte da rotina de estudo, porque todos nós passamos sem esperar passar, pô. Aí quer dizer, se o TAF é com 30 dias, como é que você vai fazer? Você não muda nada em 30 dias, o seu corpo não se adapta tão rápido assim. Ele vai precisar de uma constância, de um prazo de médio a longo prazo para você conseguir chegar lá. Então, se você deixar para a última hora, você vai perder no TAF. Chorou, ralou, sangrou e cai. E não é todo mundo que consegue, como o Marcos, voltar, não. Eu conheço inúmeros alunos que tombaram e não voltaram mais. Não tiveram mais motivação. Sentiram o gosto da vitória e perderam no teste físico. Pô. Não pode acontecer isso com vocês. Na minha etapa, eu tinha 19 anos, né? E era muito inexperiente em tudo, basicamente. E na época eu comecei a treinar por conta própria. Eu ia lá pra pracinha do quartel, botava uma argamassa numa mochila velha que eu tinha, nas costas. Ia treinar barra naquela barra horrível. Muito grossa, e a pegada na UFES, ela é pegada fechada. Então Bem você fina. consegue fazer mais. A da praça do quartel, do 28BC, ela é bem grossa. Então você não tem a mesma pegada que vai ter lá no dia. Mas em vez de reclamar, eu pegava e colocava na minha cabeça. Se eu faço no difícil, eu faço no fácil. E tome barra com argamassa nas costas. Treinava muita flexão, só que eu treinei em demasia, eu não tinha orientação. Então toda hora eu ia pro chão, 30, ia pro chão, 40, ia pro chão, 50. O que aconteceu uma semana antes do meu TAF? Eu estressei o meu tríceps. Ele não estava mais conseguindo fazer flexão. Era para fazer 30 repetições. Eu não estava fazendo nem 10, uma semana antes do meu TAF. Vocês imaginem o desespero de um pobre, né? Ué. Não é qualquer pessoa, não. Porque o cara, quando tem dinheiro, eu faço o próximo. Eu não tinha próximo, não, pô. Era aquele ou aquele. Pra mim, ali era a oportunidade de vida. Eu uso como exemplo o rei Davi. Se ele ratasse aquela pedrada na cabeça do gigante, já era Davi. A cabeça que ia voar era dele. Então eu só tinha uma pedra pra lançar. Eu não podia perder. Eu tive a orientação de um amigo meu na semana antes do TAF. Que depois eu trabalhei com ele no choque. Éder. Cabo, hoje deve ser Sargento Éder, que é médico, ele era preparador físico. E mais uma vez o Sargento Menezes me levou no batalhão de choque uma semana antes. Éder colou em mim e disse: olha, William, você vai ter que confiar no que eu tô lhe dizendo. Aí eu, beleza, conta aí pra mim. Aí ele disse: olha, você vai ter que parar de treinar. O que você tinha de fazer, já fez. Fecha os olhos e agora só gelo, manhã, tarde, noite e repouso. Eu disse: como é que eu vou saber se eu vou fazer, pô? Porque na hora que eu tava fazendo a flexão, os braços tremiam e eu caía no chão. Porque eu não estava mais com força no braço. Ele disse: você não vai testar mais. No domingo da prova, salvo engano foi no domingo, você vai executar as flexões que você tem que fazer. Tem que confiar. Beleza, confiei. Eu não tinha outra alternativa. Era a minha última pedrada. Peguei, coloquei gelo, repousei bem. No dia do TAF, tem um vídeo sobre o que eu estou falando para provar o dia do TAF. Foi muito difícil para mim, porque eu fiz a barra com facilidade. Fiz o abdominal com facilidade, eu estava bem em tudo. Só a flexão que eu sabia que eu ia reprovar. Eu tinha certeza que eu ia reprovar na flexão, porque eu conheço o meu corpo. Mas confiei no bizu do colega. Por isso que esse bizu que a gente tá soprando aqui, você tem que pegar, pô. Senão você vai passar e vai cometer o mesmo erro que a gente tá alertando vocês. No dia do TAF, não sei se vocês já fizeram, mas tem câmeras semelhantes a essa, né? Filma a nossa execução para ver se a execução está no padrão, e caso tenha algum erro de avaliação, você pode recorrer à justiça. Se fosse para recorrer, eu estava lascado, porque eu não tinha dinheiro, então eu tinha que fazer bem. Fui lá fazer minha flexão, confiando em Deus, né? Peguei no solo e comecei a fazer a flexão. Na minha 7ª repetição, o fiscal ele parou a minha execução. Aquilo foi uma ilegitimidade na avaliação, porque ele parou, mandou eu levantar e eu fiquei sem entender o que estava acontecendo. Aí ele disse: não, é porque a câmera não tá filmando, você vai ter que começar de novo do zero. Aí eu olhei pra ele assim, eu disse: meu irmão, não vou conseguir fazer mais não, pô. Eu já tô com um problema grave aqui pra conseguir fazer flexão. Você não vai contabilizar a 7 que eu fiz? Ele: rapaz, infelizmente não vai, porque a câmera tem que gravar da primeira até a 30ª. E aquilo foi desesperador. Porque enquanto eles ajeitavam a câmera, eu falava pro fiscal: rapaz, vocês me prejudicaram. Eu vou reprovar por conta dessa falta de responsabilidade de vocês. Como é que eu executo a flexão e não vai ser contabilizado? Ele: meu irmão, bota força aí e você consegue. Geralmente quando a gente acha que não dá mais e já chegou no limite, a gente ainda tem 30% de força e dá pra ir. E eu botei na minha cabeça: essa minha última pedrada eu vou nem que seja no rastejo, vou até o final. Essa é a vantagem de ser filho de pobre, né?
a gente sabe o que é sofrimento e a gente sabe que não pode perder oportunidade. Porque oportunidade é como um ônibus. Se você perder o horário dele só depois de 4 anos, 2 anos, que é o caso do concurso público. Então eu não podia perder aquela oportunidade. Me apeguei àquela ideia dos 30% e desci pro solo e dei meu melhor. Só que na 29ª eu tenho um vídeo, depois se vocês quiserem eu posso postar para vocês verem. Eu comecei a tremer muito, mas tremer muito mesmo. E naquele momento eu sabia que eu ia cair. Porque eu sempre caía quando tremia. Porque eu sabia que era o músculo já mostrando que não dava mais. Tremi muito, naquele vídeo eu tô tremendo. O fiscal ele se abaixou, ele olhou pra mim como se estivesse falando de novo aquela coisa, né? Ainda dá, ainda dá. E eu me apeguei àquilo, e eu digo, rapaz, vai dar. E subi a 30ª e venci a flexão, que era onde eu iria reprovar de certeza. Só que como a alegria de pobre dura pouco, eu me empolguei, que eu passei na flexão, eu digo, agora eu vou tirar uma onda dos outros candidatos. Vou tirar onda com a playboyzada. Os caras tudo de shortinho apertadinho, tal, creme, gel, short térmico. Eu tava com meu shortinho velho, tênis velho pra correr naquela pista da UFES. Eu digo, eu vou tirar onda com essa playboyzada, vou dar 2 voltas nele. Treinei na ladeira do 18 do Fora. Meu irmão, quem treina em ladeira e no sol pode tudo. Eu digo, vou dar umas 4 voltas nele, que agora é comigo mesmo. Começou a largada. Aí eu dei uma volta neles, em todos. Dei a segunda volta neles, em todos. Salvo engano, eram 5 ou 6 voltas, né? 6 voltas. 6 voltas na pista da UFES, faltavam 12 4. minutos. Em 12 minutos, era 2.400. Né? Ainda. Na segunda volta que eu dei, forçando muito o meu músculo, eu tive algo que eu nunca tive e depois daquele dia não tive mais, que é cãibra. Eu nem sabia o que era ter cãibra. Na segunda volta, quando eu terminei ela, eu tive cãibra na perna direita. Minha perna principal, que eu sou destro, né? E eu senti o que é a dor da cãibra, é como um puxão. É como se você quisesse forçar e alguém estivesse puxando o músculo para trás. Senti a cãibra e eu botei na minha cabeça, responsabilidade, vai reprovar, tá vendo? Tá lascado, tem que se arrombar mesmo, é burro. Fiquei botando isso na minha cabeça, eu digo, caramba, velho, eu ia reprovar na flexão e agora eu vou perder na corrida, não. Eu vou arrastar a perna até chegar no final. E graças a Deus, com essa raça, eu consegui chegar até o final, me arrastando. Só que o problema é que depois da corrida vem o quê? Natação ainda. Então você tá com cãibra e vai nadar com menos uma perna. E assim, cresci aprendendo a nadar nado maré, né? Eu não sei fazer crawl, essas paradas aí luxuosas eu não sabia. Sei nado maré. A gente treinou nado maré e era o que a gente sabia fazer, né? E era nado livre. Sim. O edital ele deixa você nadar de qualquer forma, você tem que atravessar. Eu digo, meu irmão, eu vou chegar nem que seja desacordado ao final. Aí eu lembro que quando eu entrei na piscina, eu digo, eu vou dar braçada até topar no final. Vou fechar o olho e quando eu topar eu sei que eu venci. E não vou parar, mesmo que eu me afogue. Mesmo que eu me afogue, eu não vou parar. Eu vou até o fim. Entrei na piscina e fechei os olhos e comecei a dar braçada com toda a força, sem uma perna, né? Porque eu tava com cãibra ainda na perna. E veio um momento que foi uma das maiores realizações, porque eu sabia que eu ia cair ali, né? Que foi quando eu toquei na borda da piscina e eu vi que realmente Deus me ajudou, me deu forças e eu venci cada etapa e nenhuma delas foi suave para mim. Até a mais provável de ser fácil foram as mais difíceis. Quando eu pensei que eu ia cair, Deus pegou, segurou a minha mão direita e me levou lá para cima. Sem Ele eu não teria conseguido realizar o meu sonho, sem eles eu não seria hoje policial militar. Pois é, nada é fácil, né? Cada etapa é difícil. Infelizmente, né, falta de conhecimento, né, que a gente não tinha, né, orientação. Hoje em dia é muito mais fácil, né? Você bota aí no YouTube aí, TAF da PM. Aí aparece vários canais aí dando exemplos de treinos e por aí vai. Tive dificuldade também na corrida de 12 minutos. Treinei muito, né, mas hoje em dia é tranquilo. Também tem um TAF interno, né? O pessoal tem que se ligar. Curso de formação. Pois é, geralmente são 2 a 3 bem TAFs mais internos, né? E o TAF, ele conta, né, para sua ascensão da carreira. Então, se você tiver uma nota muito boa, fechar 10, 9 pontos, você vai ter uma progressão muito mais rápida do que os seus outros colegas. Então, tem que se dedicar também ao depois da prova, depois do TAF, né? Continuar sempre treinando. Treinando sempre. Eu vou perguntar para Ramon, né? Já que ele falou e depois Marcos responde. Qual é o próximo concurso? Então, eu tava focado em fazer agora o CFO da Polícia Militar do Estado da Bahia.
Mas pra gente que já passou em um curso de formação, a gente sabe o que é viver um curso de formação. Principalmente, militar, destacando. Principalmente no estado da Bahia, já que eu sou de Aracaju, a distância da família, a falta que faz, e o CFO tem uma duração de 3 anos. Aí eu peguei e pensei, porra, se eu me dedicar durante esses 3 anos para a Polícia Federal ou para a Polícia Rodoviária Federal, já sabendo estudar, eu acho que dá certo. E eu acabei desistindo de fazer o concurso do CFO, não fui nem fazer a prova, inclusive estava de serviço no dia. E a partir de amanhã eu vou começar a me dedicar para a Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, tendo como objetivo principal a Polícia Rodoviária Federal. É isso aí, você não pode parar nunca. E Exatamente. Marcos, próximo concurso. Embora eu esteja... Pode falar. Embora eu esteja feliz aqui, né, realizado, eu só saio daqui para uma carreira militar, né, ou carreira policial. Então, para um concurso para oficial ou então para Polícia Civil. Eu também sempre falo pro pessoal, né, não precisa você ir lá para a região norte, para a região sul, né, sempre tem concursos aqui na área. Né, os concursos são cíclicos, por mais que as pessoas dizem, vai demorar, é só ter paciência. Aqui do lado, Sergipe, Bahia, Alagoas, Pernambuco, né, sempre vai ter concurso, né, para a área da Polícia Civil, para a área da Polícia Militar. Então, o meu foco é continuar próximo de casa, próximo da minha família, e para essa área, carreira policial. Eu pretendo a Polícia Civil, né, só saio daqui para a Polícia Civil. Muito bom. Inclusive, Marcos, só lembrando aqui, quando eu comecei a estudar para concurso, aí eu peguei o edital da PM Ceará, né? PM Ceará. Esse último concurso, eu peguei PM Ceará e comecei a estudar. Eu já tinha secado o edital da PM Ceará todo e já tinha revisto umas 3 vezes. Aí eu lembro que eu fui correr com o Marcos na praça, aí Marcos pegou e disse, porque você não estuda pra PM Bahia? Tá prestes a sair o edital, sei lá o quê. Eu disse, não, mas PM Ceará também vai sair. E eu já peguei o edital todo e depois eu olhei, porra, o edital da Bahia é grande pra caralho. Quem tá estudando aí sabe. Aí eu comecei a conversar com ele acabou me convencendo a estudar para a Polícia Militar do Estado da Bahia. Aí eu comecei do zero, acho que o Marcos já tinha terminado o edital, não foi? Foi, eu tava iniciando na época lá, porque já tava naqueles murmurinhos, né? Olha, vai sair, Sim. a gente já começa Exatamente. Antes. Aí eu peguei e disse, não, eu vou estudar para a Polícia Militar do Estado da Bahia. Aí peguei, o primeiro processo é você estudar o edital. Você saber qual é a banca, como é que essa banca cobra, quais são as principais disciplinas, assuntos cobrados por cada disciplina. E eu fiz isso, eu parei basicamente uns 3 a 4 dias estudando o edital anterior, que inclusive eu já tinha feito 70 pontos no primeiro concurso da PM Bahia que eu fiz. Aí eu peguei e comecei a secar o edital, aí eu tive a notícia, Rui Costa falou que o edital já estava prestes a sair. Eu disse, eita caramba, eu não vi nem metade do edital. Aí comecei a me aperrear, comecei a pegar assunto atrás de assunto, e eu estudava o dia todo. Eu lembro que eu estudava cerca de 6 a 7 horas por dia. E de noite, claro, tinha que ver minha esposa. Toda noite eu tava na casa dela. Aí consegui concluir o edital, com a ajuda de Marcos, com a ajuda de Murilo e os meninos do grupo. A gente começou a estudar junto, ele mandava simulado, e graças a Deus, e graças também a Marcos por ter me ajudado, em uma melhor escolha, eu escolhi a PM Bahia e fui aprovado. E eu lembro que o edital da PM Ceará só saiu cerca de 1 ano e meio. Saiu quase ano passado, na verdade, né? Foi quase 2 anos. Quase 2 anos depois. Aí o que ia acontecer? Se eu tivesse no foco da PM Ceará, eu ia pegar o edital da PM Ceará e ia sair PM Bahia. Eu ia acabar desistindo de estudar para PM Ceará. Ia estudar para PM Bahia do zero. E não ia ser aprovado. Então, uma coisa que eu falo com vocês aqui, estude o edital antes de sair o edital. Pega o edital anterior e estude antes de sair. Pois é, beleza? Quem é apegado, né, a família não precisa ir pra longe. Pra longe, sempre tem PM Alagoas, PM Bahia. Abriu, né, 3 vezes nos últimos 5 anos. PM Bahia abriu 3 vezes nos últimos 4 anos. Então não tem necessidade do cara ir pra longe. Dentro dessa ideia, aproveitando, né, que a gente já tá indo pro final, eu queria dizer para vocês que eu montei um projeto chamado Projeto Monitoramento 1.0, que é específico para a Polícia Militar de Sergipe, onde eu programei revisões periódicas, assunto por assunto, que você deve estudar para esgotar o edital, de forma estratégica, dizendo quantas disciplinas você deve pegar, quantos assuntos você deve pegar, e eu vou fazer um acompanhamento 24 horas online. Eu sei como aprovar vocês em concursos. E eu não falo da boca para fora, não. Eu sei como eu passei e eu ajudei eles dois a passarem em concurso público. Então eu sei do que eu tô falando. Se você quiser e tiver o sonho,
é o melhor investimento que você vai fazer na sua vida. Ter alguém que passou e sabe como aprovar, lhe ajudando passo a passo até você chegar na aprovação. Eu quero agradecer o patrocínio de todos que nos apoiaram. A gente está iniciando o programa hoje e acreditaram na nossa proposta. A Ótica Universal, São Judas Churrascaria, São Judas Lanchonete, Mini Mercado São Judas. Graças a Deus, muita gente ajudando a gente. Barbearia de Nixon. O Cabra da Peste Espetearia, do meu amigo Danis, policial militar, guerreiro. Academia DKS, Thaís Gacês, nutricionista. Faro Importados, iPhone, celulares top, vai lá em Faro. Guerreiro também da minha turma de polícia militar. Biel Cred. Coruma Tactical, que é do meu amigo Igor Gabriel. Fera em tiro. Padrão. Padrão. Se vocês fizeram curso com ele, vocês não vão se arrepender. O cara é fera. Babilier. Eu perguntei a Elias, ele é sargento lá em Goiás. E essa empresa é dele. Eu disse, Elias, como é que pronuncia Babilier. isso? Baby. E de ateliê, Lier, Baby Lier. Obrigado, Elias, por apoiar o nosso programa. Obrigado por acreditar na nossa proposta. Brenda Heck é minha irmã, cabeleireira. Derek Cell, da minha tia, loja de celular. O Dojo de Karatê Ronovon, do meu pai. E o Premier Curso, que é o melhor curso para concurso do estado de Sergipe. O melhor. Aprovou aí muita gente. Esses são os frutos do Premier. Eu agradeço a presença de Marcos, do meu irmão Ramon. Se você gostou do programa, eu peço que vocês compartilhem e cole na gente. Quer patrocinar? Cole na gente. Somos os melhores nessa área. Agradeço a todos vocês. Agradeço ao meu amigo Maicon. Maicon, obrigado por ceder esse espaço. Você é fera. Esse espaço aqui é o melhor do estado de Sergipe para fazer programa e podcast. Vocês precisam ver o que tem aqui. Vocês não veem porque a câmera não tá pegando. Mas Maicon depois posta. Eu marquei ele lá no meu Instagram. Se quiser gravar programa, aqui é o melhor lugar. O cara é polícia, certo? O cara é bom. Então, pessoal, forte abraço. Espero que vocês assistam os próximos programas. Querem se despedir? Com certeza. Bom, pessoal, até a próxima. Não desistam dos seus sonhos, né? Por mais que as adversidades apareçam, né? O William falou aqui a história dele, falei a minha, Ramon falou a dele. Persistam. Não conheço ninguém que não foi aprovado e que não desistiu. Então, não desista, né? Temos colegas que, infelizmente, né, desistiram no primeiro concurso lá na PM Bahia 2017 e desistiram, não foram aprovados e continuam, né, naquela mesmice, né, na dificuldade. Mas também temos colegas que foram aprovados no primeiro, no segundo, são papa concurso, né, que a gente chama assim, né, aprovado várias vezes aí. Fernando aí, por exemplo. Gostaria de agradecer a vocês a oportunidade de poder compartilhar um pouco do conhecimento que a gente adquiriu nessa etapa. Eu sei que hoje em dia o bem mais precioso que o ser humano tem é o tempo, e vocês dedicaram o seu tempo aqui para aprender um pouco mais com a gente. Pode ter certeza que isso não se encerra aqui. Sempre que vocês quiserem, pode chegar no meu Instagram, no Instagram de Marcos, no Instagram de William. Eu indico vocês fazerem a mentoria com o William, que foi o que mudou a minha vida. Eu lembro que eu só reprovava, tomava pancada. E um dia ele me chamou, a mentoria foi até no shopping. E isso mudou minha vida, pô. Porque a partir daquele momento, eu aprendi como estudar para concurso. E ele clareou minha vista aonde eu estava errando. Para vocês que já têm aí 3, 4, 5 reprovação, como eu tinha na época, pode ter certeza que vai lhe ajudar. Às vezes é isso aqui que tá faltando para você mudar de vida. E às vezes você não quer investir e acaba reprovando. Isso aí é um ciclo infinito. E para vocês que vão fazer o concurso da Polícia Militar do Estado da Bahia, pode ter certeza que é uma polícia moralizada, uma polícia que vai estar de braços abertos para vocês. Sergipanos que botaram aí para a região de Alagoinhas, aguardo vocês lá no curso de formação e a gente vai um ajudar o outro. Forte abraço, pessoal. Muito obrigado.